Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Vencendo Concursos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. E nesse vídeo trataremos sobre transparência e controle social. Então quero, claro, que você acompanhe aí comigo. Bora lá. Bom, vamos falar aqui sobre o tema, né? Transparência e controle social. Lembrando que a ideia do controle social está muito ligado, elencado a uma palavra que você vai precisar sempre lembrar e guardar aí para a sua prova, tá? Que é o accountability. Que o accountability nada mais, né, significa do que a prestação de contas, beleza? Prestação de contas. E aí nós temos o exemplo de controle social, justamente o portal da transparência. Olha só, como exemplo aqui para vocês, beleza? O principal objetivo do Portal da Transparência é ser uma ferramenta que permita ao cidadão conhecer, questionar e atuar também como fiscal da aplicação de recursos públicos. Acreditamos no papel da sociedade na fiscalização do Estado, ou seja, no controle social. Isso aqui é bem interessante, né? Você deve se lembrar aí sobre administração pública, gerencial, em que nós temos a nova gestão pública, o serviço orientado ao público que visa o foco no cidadão e fazer com que o cidadão entenda que ele tem direitos, mas ele também tem deveres. E um dos seus deveres é fazer o quê? É fiscalizar o que acontece na administração pública. Então, o gestor público, os servidores, eles prestam contas, eles têm que dar o direito ao cidadão, que é o direito à informação, que consta no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, ok? Beleza? Essas informações, elas são divulgadas, publicadas, legal, e eu, Cristiano, cidadão, você, acessa lá as informações do órgão da entidade e a gente fiscaliza o que está ocorrendo, se está tudo ok, se está tudo certo, se tem alguma disfunção, algum desvio, beleza? Nós temos essa possibilidade. Nós temos esse poder, até posso dizer assim. Legal? Bom, continuando, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o slide. Bora lá. Que mais? Conceito aqui para vocês. O controle social das ações dos governantes e funcionários públicos é importante para assegurar que os recursos públicos sejam bem empregados em benefício da coletividade. É a participação da sociedade no acompanhamento e verificação das ações da gestão pública, na execução das políticas públicas, avaliando os objetivos, processos e resultados. Para cumprir esse objetivo, o portal, no caso da transparência, como nosso exemplo aqui, oferece recursos que permitem ao cidadão melhor acompanhar e compartilhar os dados disponíveis. São ferramentas que permitem entender melhor o funcionamento do governo sob diversas perspectivas, que possibilitam receber notificações em diversas situações e que oferecem dados e informações de forma fácil para o acompanhamento dos gastos em suas diversas etapas. São muitas as possibilidades de uso do Portal de Transparência. Aqui até posso frisar para você o artigo 5º, tá? Da Lei 12.527 de 2011. O que diz lá a Lei 12.527 de 2011 no artigo 5º? Ele diz que o Estado deverá franquear as informações de maneira clara e de fácil compreensão. As informações serão franqueadas. Franqueadas significa concedidas, disponibilizadas de maneira fácil, de maneira clara, ou seja, objetiva e de fácil compreensão. As informações que são criadas, produzidas pela administração pública, elas devem ser divulgadas e tem que estar ciente que quem vai ter acesso àquelas informações é o cidadão. Então, não pode ter tanto termo técnico que o cidadão não consiga compreender. Ou seja, as informações precisam ser divulgadas para qualquer pessoa, para que as pessoas tenham condições ali de entender. Beleza? Ficou claro, né? Então, continuando. Fui claro, porque também eu estou falando aqui de fácil compreensão, preciso ser comunicável aqui com vocês, né? Continuando. Ferramentas essenciais.
Além do portal da transparência, outros instrumentos importantes estão disponíveis para a atuação do controle social. O Sistema Eletrônico de Informação Cidadão, chamado de ESIC, permite a solicitação de informações ao governo federal nos termos da Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527. A Lei de Acesso à Informação, em seu artigo 3º, tem como diretriz o desenvolvimento do controle social e, por meio dele, é possível complementar os achados do portal da transparência ou obter documentos ou dados produzidos pelos diferentes órgãos do Poder Executivo Federal. Outra ferramenta importante é o Portal Brasileiro de Dados Abertos, um catálogo com as bases de dados disponíveis em formato aberto. Os dados abertos podem ser usados, cruzados e processados para a geração de estudos, aplicativos e outras soluções. Beleza? Aqui eu trouxe aqui fiz um print, né, do portal da transparência para você ter uma noção, ter uma ideia. Lembrando que é só um exemplo, tá? A gente vai encontrar isso em todas as áreas da administração pública, estadual, municipal, federal, tudo bem? Eles vão ter ali portais, sites. Aliás, a Lei 12.527 de 2011, que trata a respeito do direito ao acesso à informação, obriga todos os órgãos e todas as entidades a terem, né, sites oficiais, para que ali eles possam viabilizar a comunicação, as informações, os dados, tá certo? Continuando, galera, vamos nessa. O que mais a gente tem aqui, ó? A Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101/2000, também trata do assunto da transparência. Olha só o que diz aqui, artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. A transparência será assegurada também mediante, inciso 1, mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 2. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público. E também o item 3 que diz assim: a adoção de sistema integrado de administração financeira e controle que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no artigo 48A. Beleza? Legal, vamos continuar. Olha só, transparência, artigo 3º da Lei 12.527 de 2011. Quando se fala aí em transparência, controle social, o nosso principal aí dispositivo constitucional está na Constituição Federal, evidentemente, artigo 5º, inciso 33, entre outros, mas a gente pode observar tudo isso na lei que regulamenta esse dispositivo constitucional, que é a Lei 12.527 de 2011, no artigo 3º, entre outros, tá? Mas o artigo 3º, por que eu estou citando ele? Porque ele traz diretrizes ligadas a isso e justamente sobre a transparência. Olha só o que diz aqui, vamos ver. Artigo 3º. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Primeira, observância da publicidade como preceito geral, ou seja, gente, a publicidade ela é a regra, tudo bem? E do sigilo como exceção, justamente por conta da transparência. Logo, significa que a administração pública
ela tem que fazer de tudo para que as informações sejam divulgadas, repassadas ao cidadão. O cidadão ele tem o direito de ter acesso às informações, então a gente tem que fazer de tudo para que as informações sejam publicadas, divulgadas. Claro que em algumas situações, evidentemente, nós teremos o sigilo, só que o sigilo não é a regra, o sigilo logo é a exceção, tudo bem? Bom, além disso, nós temos aqui também a divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. Isso aqui é bem interessante, tá? Veja bem, na administração pública, você não precisa bater na porta da administração para que uma informação seja divulgada. Ela, por si só, já tem que ser divulgada. E onde essa informação será divulgada? No Diário Oficial, basicamente, e também nos sites oficiais das instituições públicas, ok? Bom, nós temos mais uma diretriz aqui que diz o seguinte, ó. Utilização dos meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Aqui a gente vai ter o quê? Por exemplo, os sites, redes sociais, certo? Ouvidoria, entre outros, em que ali se utiliza meios de comunicação para viabilizar esse processo de comunicação. Por quê? Porque o cidadão não precisa sair da casa dele para ir até um local físico para obter uma informação, certo? Por quê? Porque cada órgão precisa ter um departamento administrativo para isso. Porém, essas informações podem ser divulgadas no site da instituição e por lá o cidadão conseguir ter acesso, tá certo? Temos mais aqui uma diretriz que diz o seguinte: fomento ao desenvolvimento da cultura da transparência. Fomentar significa incentivar. Então é importante fazer um incentivo, né? Fomentar, desenvolver a cultura da transparência. E esse desenvolvimento da cultura da transparência ocorre por meio de palestras, eventos, treinamentos para os servidores, para que eles entendam a necessidade da transparência na administração pública. E por fim, nós temos aqui mais uma diretriz que trata do desenvolvimento do controle social. Olha só que interessante, né? O controle social é fazer com que o cidadão perceba que ele tem poder para isso, poder de fiscalizar, tá? Poder de fiscalizar. E ele pode ter um controle aí, nós podemos ter um controle social por meio de audiências públicas, participação de audiências públicas da população da sociedade, né? Audiência pública, consulta pública e assim por diante. Beleza? Ó, vamos resolver aqui uma questãozinha sobre o tema? Uma coisa interessante, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá vendo aqui o item 2 que diz divulgação de informações de interesse público independentemente da solicitação? Quando a informação ela é divulgada sem você solicitar, nós damos o nome de transparência ativa. Beleza? Então, eu quero ter acesso à informação e a informação já está disponível. Transparência ativa. Se eu precisar solicitar, aí nós chamamos de transparência passiva. Beleza? Olha essa questãozinha aqui que caiu numa prova de concurso. Diz assim: a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, aborda a importância das sessões de acesso a informações dos sítios dos órgãos e entidades governamentais. Esses sítios são exemplo do que se denomina alternativa A, neotransparência, politransparência, multitransparência, transparência ativa ou E, transparência passiva. O gabarito é a alternativa D, transparência ativa. Se a informação está divulgada, ou seja, está lá no site da instituição, você nem solicitou, está de acordo com a diretriz aí do artigo 3º. As informações de interesse público, independentemente de solicitações, serão divulgadas. Transparência ativa, ok? Maravilha, mas vamos dar continuidade, porque eu tenho mais um item aqui para tratar com você. O próximo item diz assim: o controle social é exercido de forma complementar
ao controle institucional realizado pelos órgãos que fiscalizam os recursos públicos. E aí, certo ou errado? Opa, isso aqui está certíssimo, né? O controle social, ele realmente é exercido de forma complementar ao controle institucional. Por quê? O controle institucional, pessoal, é quando a organização passa a sua missão, a sua visão e os seus valores para os atores envolvidos ou para as partes interessadas, tá? O controle social, ele está dentro disso, beleza? Mais uma questãozinha aí para você resolver comigo. A questão diz assim, ó, audiências públicas, portais eletrônicos, capacitação dos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb são instrumentos de garantia de maior transparência e controle social à aplicação dos recursos públicos em educação. Opa, exatamente isso, está certíssimo. Os órgãos, as instituições, eles criam aí audiências públicas para a população, para a sociedade participar e também, no caso, consultas públicas para essa maior participação, para ter um instrumento de prestação de contas, de fiscalização e, claro, de transparência. Beleza? Maravilha, show de bola, galera. Vamos dar continuidade. Tem mais coisas aqui para a gente tratar. Aproveitando que a gente está falando de transparência e controle social, uma das coisas que a gente pode observar aqui é a ouvidoria. Ouvidoria nas organizações públicas. O assunto é de extrema importância nos tempos atuais, pois a ouvidoria pode ser entendida como um canal mediador, tá certo? Entre o cidadão e a entidade ou órgão público. A ouvidoria, eu costumo chamar também ela de ombudsman. Que significa o quê exatamente? Ombudsman, pessoal, significa representante, né? Representante do povo, tá? Por quê? Porque a ouvidoria ela está no meio. Você tem o órgão público, você tem o cidadão e no meio a ouvidoria. A ouvidoria ela vai mediar, né? Ela vai tentar verificar o conflito que existem entre as partes para buscar uma solução. Então, óbvio que a ouvidoria precisa ter uma neutralidade nesse sentido. Ok? Beleza? Claro que você não vai direto na ouvidoria. Quando você tem problema com um órgão público, com uma instituição, o que você faz? Você encaminha para um serviço de atendimento, né, ao cidadão e caso o seu problema não seja resolvido, aí sim você vai contactar a ouvidoria daquela instituição, ok? Ó, a ouvidoria ela nos traz um norte, beleza? De participação do cidadão perante a administração pública, pois através desse canal é possível interagir com os atos administrativos e até mesmo encaminhar para os órgãos reclamações e denúncias. Aqui nós temos um outro conceito a respeito de ouvidoria. Diz assim, ó, entende-se por ouvidoria um instrumento que visa a concretização dos preceitos constitucionais que regem a administração pública, a fim de que tais preceitos como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência se tornem, na prática, eixos norteadores da prestação de serviços públicos. Então, a gente pode também entender que é uma indução de mudança, reparação do dano, acesso à administração e promoção da democracia, tá? Reparação do dano voltado para o cidadão, né, gente? Só para deixar claro. Porque a ouvidoria vai entender também que o cidadão é a parte vulnerável. Você tem uma instituição e tem um cidadão. O cidadão é a parte vulnerável dessa relação. É igual lá como está no CDC, Código de Defesa do Consumidor, quando ele fala sobre consumidor e fornecedor. Quem é dessa relação, consumidor-fornecedor? Quem é a parte vulnerável? É o consumidor. A mesma coisa, o cidadão, instituição pública. Quem é a parte vulnerável? É o cidadão, tá certo? Beleza, vamos continuar. O que mais a gente tem aqui para ver? Ó, vamos lá. A ouvidoria pública busca atuar como mediador entre o Estado e a sociedade, não sendo apenas um canal inerte entre o cidadão e a administração pública.
tendo também por competência a valorização e defesa dos direitos humanos, a promoção da ética e também da inclusão social, tá bom? Podemos compreender que com a redemocratização e com a promulgação da Constituição Federal de 88, passamos a ter um novo paradigma democrático. Você encontra isso no artigo 37, parágrafo 3º, que diz assim, ó: a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, olha só, as reclamações relativas à prestação de serviços públicos, em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Bom, aqui, pessoal, está se referindo exatamente a quê? Está se referindo justamente à criação de ouvidorias, né, que possam aí receber as reclamações do cidadão relacionadas às instituições públicas. Beleza, continuando, bora lá. Aqui também vai falar o acesso dos usuários a registros administrativos e as informações sobre os atos de governo. Beleza? Isso aqui, ó, transparência. Certo? E disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Aqui significa dizer que você pode entrar, fazer uma representação. Fazer uma representação é reclamar, beleza? É o seu direito de petição. Tá bom? Legal, continuando. A ouvidoria passa a ser uma forma de mecanismo de participação e novos atores sendo incorporados ao cenário brasileiro. A ouvidoria pública torna-se um locus privilegiado para que a sociedade civil e o Estado possam agir em parceria, cada um facilitando a ação do outro, mas exercendo também um controle recíproco, tá bom? São mais de 1.050 instituições com canais de ouvidoria e isso mostra como a cada dia aumenta a preocupação da gestão governamental em criar meios de participação da sociedade. Show de bola, gente? Maravilha? Bom, é o seguinte, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade para dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Valeu, grande abraço, até mais. Você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, gabaritando Câmara de Candeias para assistente administrativo e assistente legislativo. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo aí para você ser aprovado, fazer parte da elite da aprovação. Então eu quero aproveitar nesse vídeo aqui e mostrar para você quais são as vantagens do nosso curso online preparatório. Bom, em primeiro lugar, você terá acesso imediato. Ao adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Você terá acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, sem limitação de visualizações. Você terá no curso Teoria e Questões Comentadas, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande aí na sua preparação. Além disso, material em PDF das aulas. Nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para você ter como um material de apoio, tá? Além disso, super bônus, caderno de questões, que são questões gabaritadas para você treinar, milhares de questões à sua disposição, separadas por matéria. E faremos também 2 simulados aí para vocês. Valor especial de lançamento do curso, gente. Olha só, de R$ 497 por apenas R$ 247 à vista ou 12 vezes de R$ 24,65, tá? Para você adquirir o curso preparatório, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra aí de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado
a página do nosso curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. E lá no meio vai ter um botãozinho lá de comprar, é só você clicar nesse botão, preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar com a gente aqui imediatamente, porque você já recebe os dados de acesso, login e senha da nossa plataforma exclusiva Vencendo Concursos, tá? Mas caso você tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online, é só você digitar lá, mandar suas dúvidas que o pessoal vai te atender imediatamente e vai sanar todas elas. Ou você também pode chamar na central de atendimento o WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, ok? Bom, é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e ó, vou ficar te aguardando dentro da plataforma, tá bom? Então clica no link aí abaixo e já inicia a sua preparação. Valeu, muito obrigado e até mais.